Olá, alunas e alunos da EJA. Sou João Victor de França, serei o professor de matemática de vocês. Quero nesse momento desejar boas-vindas ao nosso período letivo, ao início do período letivo na área de matemática. E vamos juntos construir, esse conhecimento tão importante e agregador em nossas vidas. Então vamos lá, eu gostaria de começar essa nossa aula de hoje com as palavras do Paulo Freire. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás. Esperançar é construir, esperançar é não destruir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Essas são as palavras de Paulo Freire e eu quero nesse momento desejar, a todos vocês um caminho com muita esperança. Vamos esperançar? Nessa nossa primeira parte da aula de matemática, gostaria de discutir um pouco com vocês um tema muito importante. A matemática, problema ou solução? Deixo aqui a vocês o meu contato e vamos discutir um pouco. Vamos pensar primeiro um pouco sobre aquilo que você está utilizando nesse momento, o telefone. Imagino que nesse momento você esteja com o seu telefone aí na mão, me vendo aí através dessa plataforma do YouTube. E eu gostaria que nesse momento você refletisse, será que tem matemática por trás desse processo, de estar vendo o professor que gravou, uma aula para mim? E aí, qual a sua resposta? Onde a matemática está envolvida? Então, vou dizer para você. A matemática, além da própria carcaça ali, das medidas envolvendo, a dimensão desse produto que temos, que é o telefone, a matemática está muito mais envolvida dentro desse nosso sistema tecnológico, dentro desse nosso aparelho tecnológico do que nós imaginamos. Por exemplo, o sinal, de internet, ele utiliza, processos matemáticos. As ondas, que nós pensamos, que nós calculamos, todo o processo, de caminho, as trilhas matemáticas que nós costumamos falar, do sistema embarcado, ou seja, quando eu ativo uma função, entro no meu Facebook, entro no meu WhatsApp, aquilo dali tem um processo matemático, que é o algoritmo ali do sistema tecnológico que também utiliza matemática. Então a matemática está por trás, de todo o sistema tecnológico. E sem a matemática, certamente, seria quase impossível de existir sistemas tecnológicos, de existir o seu telefone, de existir o seu computador, enfim, de existir tantos outros sistemas que utilizam tecnologia, porque a tecnologia ela precisa da matemática, porque eu falo que a matemática é a base para a construção de qualquer ideia, principalmente relacionada à tecnologia, que é o caso que nós estamos discutindo. Mas eu gostaria de fazer uma outra construção para vocês, além dessa matemática que está envolvida nos aparelhos tecnológicos, que para a gente não é uma surpresa, eu gostaria que vocês pensassem na matemática das abelhas. Como assim, professor? Matemática das abelhas? As abelhas sabem matemática? Vocês sabem, eu não sei, Mas nós sabemos que a matemática ela está envolvida ali no dia a dia das abelhas. Vejam só, na construção ali da colmeia, na construção dos favos, as abelhas elas utilizam figuras geométricas, inclusive, E por que é basicamente igual, os favos, das abelhas ali, que tem uma forma de prisma hexagonal, Porque são sempre iguais ali. E por que utilizar essa estratégia, Porque as abelhas fazem as suas casas, onde depositam o mel ali dessa forma. Tem um sentido matemático por trás disso, que seria uma melhor forma de aproveitar o espaço e oferecer uma maior capacidade, ou seja, essa figura, essa representação da colmeia, do favo, seria eu diria até que seria o melhor layout, a melhor forma para poder depositar
ali o mel, né, para poder colocar o mel. Seria a figura em que as abelhas teriam a maior capacidade para poder depositar o mel. Isso é interessante pensar e pensar também numa pergunta. As abelhas elas sabem que estão utilizando o conceito da matemática quando começa a fazer os seus favos? E aí? Será que as abelhas são matemáticas? Mas aí a gente entra numa pergunta. A matemática ela foi descoberta ou foi inventada? Pensa só, as abelhas elas utilizam a matemática, né? Conceitos de matemática, mas certamente elas não sabem matemática, né? Não sabem, pelo menos, que estão utilizando esses conceitos de matemática. Aí a gente pensa, né? Então, a matemática ela foi descoberta. Mas aí, no processo, né, da matemática, será que existe uma construção? Então a matemática ela está sendo inventada. E aí, para você, a matemática ela foi descoberta ou foi inventada? Gostaria de deixar essa pergunta aí como curiosidade para vocês e desde já dizer, né, que não há uma resposta, uma solução única para essa pergunta. Então vamos lá, eu gostaria de fazer mais uma construção com vocês relacionada à matemática. 1 mais 1 pode ser diferente de 2? Ah, não, professor. 1 mais 1 sempre vai ser igual a 2. Onde? Boa pergunta. Será que existe algum outro lugar do mundo onde 1 mais 1 pode ser diferente de 2? Gostaria de apresentar um lugar no Parque do Xingu, tá? Lá no Parque do Xingu, utiliza-se um sistema de reciprocidade. E a matemática ela está diretamente envolvida nesse sistema de reciprocidade. Por exemplo, o índio X, ele tem lá duas laranjas, né? Se ele dá uma laranja para o seu irmão, e se a gente faz uma pergunta para esse indivíduo, quantas laranjas você tem? Ele não vai dizer que ele tem uma. Ele vai dizer, por exemplo, que ele tem 3, que ele tem 4, porque lá existe na matemática um sistema de reciprocidade. Porque o sistema de reciprocidade diz assim: se alguém me deu, eu vou devolver o dobro, ou vou devolver o triplo, ou eu vou devolver a mais. Então, todas as vezes, né, que o sistema de reciprocidade ele existe, ele impacta também na dinâmica da matemática. Mas não é que eles estão utilizando a matemática errada. Eles estão utilizando a matemática diferente da nossa, né, da nossa civilização. Então, por quê? Porque aqui habita, por exemplo, um sistema muito ligado ao comércio, né? Um sistema capitalista. Lá não, lá existe um sistema de reciprocidade. Então, é bem interessante pensar nessa matemática que se modifica conforme culturas, né? E, então, pensando na matemática, ela é uma ciência exata porque ela é vivenciada a partir da experimentação e, consequentemente, a partir de uma lógica, né? Então, a matemática não é uma intuição, não é aquilo que eu acho, né? Não é o senso comum, é aquilo que é obtido por meio da minha experimentação, daquilo que eu experimento e daquilo que vai construir uma lógica, né? E a matemática ela está em constante transformação. Para isso, né, existem novas teorias, novos axiomas, novos postulados, refutação, formulação, ou seja, isso tem constante transformação de fato. Não é uma ciência acabada, como muitos dizem. E ela pode variar a partir da cultura dos indivíduos. Esse caso, por exemplo, lá do Parque Indígena do Xingu, é relatado em um artigo da Mariana Ferreira, em que traz basicamente esse tema, né? Se 1 mais 1 é diferente de 2. E lá, né, pensando nesse sistema de reciprocidade, ela cita um grande pesquisador dessa área, né, da matemática, que é chamado inclusive de etnomatemática, que é o Biratan D'Ambrosio. Então, né, nós estamos construindo aqui hoje, talvez você nunca tenha ouvido falar, né, mas a matemática ela sofre uma variação a partir de culturas, das culturas dos indivíduos. E ela está presente em tudo. Realmente está presente em tudo, desde fenômenos da natureza em que a gente, né, consegue avaliar, em que a gente consegue olhar a dinâmica, desde a própria construção humana. E aí voltamos então, né, à pergunta lá do início. Matemática, problema ou solução? Porque muitas vezes nós temos resistência quando falamos da matemática. Vamos falar hoje de matemática. Ah, professor, tenho medo de matemática. Ah, professor, não sei nada de matemática. Professor, sou muito ruim em matemática. Tem pessoas que diretamente falam, professor, eu sou burro, né?
Espera aí, você é burro por não, né, por não dominar ou talvez por não ter esse aprofundamento em uma ciência? Claro que não. Né? Então a matemática, eu quero que vocês pensem na matemática não como um problema. A matemática ela não é um problema para o mundo, ela é uma solução. Veja só uma lâmpada. Uma lâmpada ela só pode cumprir o seu papel ali, né, de gerar a luz, se existe uma matemática por trás. Então pense exatamente nessa figura, né? Essa lâmpadazinha que para ficar acesa completamente precisa completar um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça, né, é justamente a matemática que precisa estar ali, né, como uma solução. E vocês vão perceber que existe um caminho, né? Olha aí as trilhas, né? E existe esse caminho. E o nosso grande pesquisador, né, Paulo Freire, ele vai dizer que o caminho se faz caminhando. Então é por isso que eu quero convidar vocês para que nesse semestre nós possamos fazer esse caminho caminhando, construindo, né, uma matemática que vale a pena, uma matemática que é importante e tirar um pouco, né, esse medo da matemática. Vamos construir, né, a matemática de fato, uma matemática que não é um problema, mas que é uma solução. Então, essa foi a primeira parte da nossa aula de hoje. Gostaria de convidar vocês a acompanhar o segundo vídeo, né? Que é a nossa segunda parte dessa aula. Então, espero todos vocês lá no nosso segundo vídeo da aula. Até lá!